Fala pessoal, tudo bem? Eu me chamo Pedro e hoje vou estar apresentando para vocês o tema aí de arquiteturas do núcleo da matéria Sistemas Operacionais do professor Sandro. E nessa apresentação eu vou estar destacando para vocês algumas vantagens de cada modelo, suas aplicações e ao final ali da apresentação a gente vai fazer uma comparação entre elas. A gente vai para a introdução da arquitetura do núcleo. A imagem que eu deixei aqui ao lado, ela é bem autoexplicativa, certo? Mas vamos para o texto. O núcleo é componente central do sistema operacional. Vocês podem ver ali que eu, entre parênteses, coloquei kernel, porque é uma tradução de núcleo. Então, toda vez que a gente estiver falando de núcleo, a gente vai estar falando de kernel e vice-versa, ok? Ele gerencia os recursos como CPU, memória e dispositivos de entrada e saída, garantindo que os programas possam interagir com o hardware, como é demonstrado na imagem do lado. Então, né, como eu já falei a imagem aqui, ela é autoexplicativa. As aplicações ali usando o kernel de ponte, né, para acessar a CPU, a memória, né, a parte física do computador. Existem diferentes arquiteturas de núcleo, cada uma projetada para atender a necessidades específicas. Algumas priorizam desempenho e velocidade, enquanto outras focam na estabilidade e segurança do sistema. A forma como o núcleo é estruturado impacta diretamente na maneira como os processos interagem entre si com o hardware. Né? Então, nessa introdução aqui, eu dei uma resumida na arquitetura do núcleo e a gente tem vários modelos que cada um vai focar na necessidade de cada sistema. Só avançando no slide, a gente tem as principais funções do núcleo. E aqui a gente vai ter gerenciamento de processos, que é a criação, o escalonamento e terminação de processos. Gerenciamento de memória, que é a alocação de memória para processos e controle da memória virtual. O gerenciamento de dispositivos, que é controle de hardware via drivers. Gerenciamento do sistema de arquivos, que vai fazer ali a organização e acesso a arquivos do disco. E a comunicação entre processos, que vai ser a sincronização e troca de informações entre os processos. Pessoal, avançando aqui, a gente vai ter os modelos agora, certo? Começando aqui pelo núcleo monolítico, que ele é? Ele é um núcleo onde todos os serviços do sistema operacional, aqui eu coloquei entre parênteses o gerenciamento de memória, drivers, sistemas de arquivos. Esses sistemas eles funcionam juntos, né, como um único grande programa, né? Então, como o nome já diz, né, monolítico, ele funciona como um só ali, né, um único conjunto ali de serviços, certo? E nas características aqui, a gente vê as vantagens que ele tem e também as desvantagens. Por exemplo, ó, ele vai ter um alto desempenho, pois todas as operações são feitas no mesmo espaço de memória, evitando trocas de contexto, certo? Também ó, a comunicação rápida entre os componentes do sistema. Né? Então, por estar tudo englobado ali no único programa, acaba tendo um desempenho melhor e uma comunicação mais rápida. Já as desvantagens, a gente tem uma segurança menor, né? E
e uma estabilidade menor. Como pode ver aqui, ó, na característica fala que ele é menos seguro e instável. Um erro em um driver pode comprometer todo o sistema, certo? E também ele é mais difícil de modificar e atualizar sem reiniciar o sistema, certo? Então aqui a gente tem algumas vantagens e desvantagens desse modelo de núcleo. Pessoal, avançando aqui, a gente tem alguns exemplos, ó. Temos o Linux, né, que apesar de ser modular, ele é um kernel monolítico. Temos também o Unix, né, que os sistemas baseados no Unix, eles também utilizam o kernel monolítico. O MS-DOS, que é um exemplo clássico de sistema operacional, ele também tem um núcleo monolítico, tá? E aqui eu coloquei uma variação, que eu não fui tão a fundo, certo? Mas a gente tem aqui uma variação do núcleo monolítico modular, né, que aqui fala que algumas versões do kernel monolítico permitem carregar e descarregar módulos dinamicamente, tá? Aqui eu estou dando um exemplo do Linux com módulos de kernel, certo? Pessoal, avançando aqui, ó, a gente vai para o próximo modelo, que é o núcleo microkernel ou microkernel. Eu vou chamar de microkernel, certo? Esse tema específico, ele é a parte no nosso grupo. Então aqui a gente vai abordar vários modelos, só que especificamente esse, ele é separado e vai ter um trabalho só sobre isso. E quem vai apresentar ele vai ser o Gabriel, do meu grupo, certo? Então a gente vai passar aqui pelos estudos que eu fiz, resumidamente, porque como esse tema é sobre arquiteturas do núcleo, é bom eu dar uma passada em todos os modelos, certo? Então, a parte desse tema mais aprofundado eu vou deixar para o Gabriel, certo? Então vamos lá, pessoal. O núcleo microkernel, o que, que ele é? Ele, diferente do monolítico, ele não é apenas um conjunto. Não fica, os serviços não ficam no mesmo programa, né? O microkernel ele opta por deixar só o essencial, né, na parte do núcleo, para ele processar ali, né? Por exemplo, aqui o gerenciamento de processos e memória. Já os outros serviços do sistema, né, como drivers, sistemas de arquivos, eles são movidos para o espaço do usuário. O que é o espaço do usuário? É onde os programas são executados sem a necessidade direta ao hardware, certo? Então, esses outros serviços que não estão dentro do kernel, eles são movidos para esse espaço, né, que é o espaço do usuário. As características, pessoal, tem maior segurança e estabilidade. Se um servidor falhar, ele pode ser reiniciado sem afetar o núcleo, né? Então você pode ver que ele é separado, né? O núcleo não é um conjunto só. O núcleo é separado ali, né? Ele passa pelos servidores ali, depois vai para o software. Então é algo mais que passa mais segurança e mais estabilidade, diferente do monolítico, né? Tem melhor modularidade, né? É possível adicionar ou modificar serviços sem alterar o núcleo. O desempenho pode ser inferior devido ao aumento na comunicação entre processos, que aqui é o IPC, que é instruções por ciclo. E também temos a implementação e depuração mais complexas, né? Aqui já seria uma desvantagem, né? Essas duas últimas características seria desvantagem. Né? E vamos aqui avançar mais um slide, que tem alguns exemplos desse núcleo. A gente tem o Minix, criado por Andrew Tannenbaum, não sei se a pronúncia está certa, para fins educacionais. E aqui está falando que inspirou o Linux, né? Esse Minix. Temos o QNX,
que é usado em sistemas embarcados e automóveis devido à sua confiabilidade. Temos o L4, que é base para diversos sistemas críticos, como o SEL4, usado em segurança cibernética. E também temos o GNU Hurd, que é projetado experimentalmente. É um projeto experimental, né, da GNU para substituir o Linux, certo? Pessoal, avançando os slides aqui, ó, a gente chega agora no modelo de núcleo híbrido. O que é esse modelo? Ele vai pegar aí as características, né, vai combinar a característica do monolítico, né, que ali seria o melhor desempenho por tá tudo junto, né? Lembrando que o monolítico é um grande programa ali, né? Único, ele é tudo junto ali no único programa. Isso dá uma mais rapidez, dá um melhor desempenho. Porém, se a gente lembrar, o monolítico ele tem uma menor segurança e estabilidade. E o híbrido faz o quê? Ele vai pegar a segurança e a estabilidade na modularidade que o microkernel tem e o desempenho do monolítico. Então vai ser a junção desses dois. Como a gente pode ver aqui nas características, ó, ele tem um melhor desempenho que um microkernel puro, pois reduz a troca de mensagens IPC. É mais modular que um monolítico tradicional, permitindo a adição de novos serviços com facilidade. Pode não ser tão seguro quanto um microkernel puro, porém ele é mais seguro do que um monolítico. Lembrando. E aqui, ó, a implementação mais complexa que um monolítico tradicional. Então, que seria uma desvantagem, né? Esses dois últimos aqui seriam uma desvantagem. Porém, ele não chega a ser tão inseguro que o monolítico, né? Ele é um balanceamento, né, pessoal? Se a gente for falar assim, ele é um balanceamento. É um núcleo balanceado que junta desempenho, segurança e estabilidade. Basicamente é isso. Alguns exemplos aqui, ó. A gente tem Windows, né? NT e versões posteriores, que geralmente a gente usa aí, ó, Windows XP, Vista, 7, 10, 11. Ultimamente o pessoal está usando bastante o 10, né? Ó, utiliza o modelo híbrido com drivers no espaço do kernel e alguns serviços rodando no espaço do usuário, né? Que é o híbrido, né? Isso aqui, basicamente, que eu acabei de explicar. macOS, né? Baseado no microkernel Mesh, né? Desculpe o inglês aí. Acho que é isso. Mas incorpora código monolítico do FreeBSD para melhor desempenho. E temos aqui também esse BOS Haiku, que é um sistema otimizado para multimídia, utilizando arquitetura híbrida, né? Então, esses daqui são os exemplos. Pessoal, avançando mais uma vez aqui, ó, a gente vai chegar agora no modelo de núcleo exokernel, né? Esse modelo, pessoal, ele adota uma abordagem minimalista, removendo a abstração do hardware. Permite também que os aplicativos gerenciem diretamente recursos, né, como memória e CPU, sem a necessidade de uma camada intermediária, como nos outros modelos de kernel. Então, pessoal, aqui esse modelo aqui ele é bem radical, né? O pessoal diz que é até revolucionário. Por quê? Porque ele é bem diferente dos outros, né? Ele tem, você vê aqui na ilustração que, que os próprios aplicativos, né? Eles eles têm acesso aqui diretamente aqui às bibliotecas, ó, né? Então eles sem intermediação eles conseguem buscar ali recursos, né, na memória, na CPU.
E aqui a gente tem algumas características, ó. Desempenho extremamente alto, pois os aplicativos gerenciam diretamente os recursos. Também tem grande flexibilidade, pois os desenvolvedores podem otimizar o uso de hardware conforme necessário. Porém, pessoal, ó, como todos os modelos, né, tem algumas desvantagens. Esse daqui é o seguinte, ele é difícil de programar, pois cada aplicação precisa lidar diretamente com o hardware e é pouco utilizado em sistemas convencionais, devido à complexidade da implementação, né? Então, como a gente vem abordando aí, né? Cada modelo tem suas vantagens e desvantagens. O que a gente precisa ver é a necessidade do sistema, né, para adotar esses modelos. E aqui a gente tem alguns exemplos, né? MT Exokernel, que é desenvolvido como um projeto experimental pelo MIT. Nemesis OS é um projeto focado em multimídia e aplicações em tempo real. Então aqui está alguns exemplos dos núcleos exokernel. Pessoal, o próximo slide aqui é uma tabela que eu fiz comparando, né, esses modelos de arquitetura. A gente pode começar aqui pelo monolítico. A gente vê aqui que as vantagens dele vai ser um alto desempenho e uma comunicação rápida, né, por ser um único programa. Porém, ele é menos seguro e difícil de modificar. Como exemplo aqui, a gente vai ter o Linux, Unix e o MS-DOS. Vindo aqui para o modelo microkernel, a gente tem uma maior segurança, estabilidade e modularidade. Como desvantagem, a gente vai ter um desempenho menor devido ao IPC. Exemplos: Minix, QNX e L4. Já o modelo híbrido tem como vantagem o equilíbrio entre desempenho e modularidade, né? Um balanceamento aí. O híbrido aqui, como dito na apresentação, ele vai ser uma combinação de características desses dois aqui, né? Então, como vantagem, a gente vai ter um equilíbrio. Desvantagens: pode não ser tão seguro quanto um microkernel, né? A segurança dele não é tão ruim quanto do monolítico, mas também não chega aos pés ali do microkernel, né? De exemplo, a gente vai ter o Windows NT e o macOS. Por último, modelo exokernel, que tem um desempenho máximo e controle total sobre o hardware. Desvantagem: difícil de programar e menos adotado. E como exemplo, a gente tem aqui o MT exokernel e o Nemesis OS. Pessoal, beleza, para finalizar aqui, ó, eu deixei uma conclusão, né? É o seguinte, aqui fala que o núcleo do sistema operacional é essencial para o funcionamento do computador, gerenciando recursos e garantindo a comunicação entre hardware e software. O núcleo monolítico é mais rápido, porém menos seguro, enquanto o microkernel é mais modular e confiável, embora possa ser mais lento. O núcleo híbrido combina características dos dois para equilibrar desempenho e estabilidade. Já o exokernel dá mais controle às aplicações, permitindo otimização específicas. A escolha entre essas arquiteturas depende da necessidade do sistema, equilibrando desempenho, segurança e flexibilidade. Pessoal, então, né, como conclusão, a gente pode resumir aí que a arquitetura de núcleo é essencial, né, e fundamental
para a gente ter, né, o funcionamento aí do computador e, e que cada modelo tem suas especificações, né, características, vantagens, desvantagens e vai do sistema, né, ver o que precisa. Então eu deixo aqui meus agradecimentos, né, para quem assistiu a apresentação e espero que vocês tenham entendido aí um pouco e que não tenha sido tão chato essa apresentação, beleza? Valeu, tamo junto.